Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos! Mais uma vez, Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. O tema de nossa equação de humanas de hoje é a Inconfidência Mineira. Nosso problema maior é por que Tiradentes foi executado? Vamos resolver essa questão? Vem comigo. Equação de humanas. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Cantado, exaltado em verso e prosa. Como um bom mineirinho, comeu pelas beiradas e se transformou em herói nacional. Sua figura se tornou nome de ruas, praças e monumentos. E ele não parou por aí não. Sua face está estampada até mesmo no nosso dinheiro. Dia 21 de abril, o Brasil entra em feriado. Dia de curtir a Praia do Pneu com a sua turma aí. E relembrar e homenagear a vida e a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o popular Tiradentes. Mas na nossa equação de humanas de hoje, vamos tentar descobrir por que ele foi executado. Tiradentes nasceu em 1746 na fazenda do Pombal, atual cidade de Tiradentes, que é uma cidade muito linda por sinal. Ele foi tropeiro em Minas, nos sertões da Bahia, foi tropeiro no Rio de Janeiro. Até 1775, ele foi dentista, daí ele ganhou o apelido de Tiradentes. Além disso, ele foi botânico, minerador, fez um pouco de tudo, até se alistar na Tropa Paga de Minas, uma espécie de polícia militar da época, ficando na cavalaria, onde ele conseguiu a patente de alferes, uma espécie de subtenente. Guarde essa informação, porque uma das suas revoltas vai ser a injustiça dentro da Tropa Paga de Minas. Como era essa Minas Gerais de Tiradentes, professor? Em Minas Gerais, grande parte da população colonial mineradora viviam na pobreza extrema há muito tempo. E essa situação agravou-se com o declínio da exploração do ouro, a partir da segunda metade do século XVIII. Indiferente ao que acontecia com a população mineira, o governo português continuou cobrando dos mineradores pesados impostos, pois atribuía ao contrabando de ouro a queda da arrecadação. O apetite fiscal da coroa era gigantesco, quanto sua dificuldade em pagar suas dívidas com a Inglaterra. Portugal pouco produzia além de vinho e algumas bugigangas. Eles compravam quase tudo que consumiam da poderosa Inglaterra. E o ouro brasileiro era a principal moeda que os portugueses pagavam aos britânicos. Mas como eu falei, a partir da segunda metade do século XVIII, o ouro em Minas Gerais não era tão abundante assim. Aí deu briga e o pau torou, né, professor? Um clima de tensão e revolta tomou conta dos proprietários de minas de ouro, quando o corrupto governador da capitania, o Visconde de Barbacena, anunciou que haveria uma derrama, uma cobrança forçada dos impostos atrasados, aí o clima começou a esquentar. Membros da elite colonial em Minas começaram a se reunir e planejar um movimento contra as autoridades portuguesas e a cobrança da terrível derrama. Esse movimento ficou conhecido pelo nome de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Entre os principais inconfidentes estavam Cláudio Manuel da Costa, Inácio de Alvarenga e Peixoto, Toledo Melo, Abreu Vieira e Oliveira Lopes. Professor, Tiradentes não era o duro, o pobre lá do grupo? Joaquim José da Silva Xavier era um dos poucos participantes do movimento que não fazia parte dessa elite econômica mineira. Mas temos que deixar claro aqui que novos estudos relatam que ele também não era aquele Durango todo, não. Ele tinha algumas posses, algumas propriedades, alguns escravos, mas o certo é que ele não fazia parte dessa elite econômica mineira.
Lembra que no início do vídeo eu falei que lá nas tropas pagas de Minas, ele tinha um problema. Apesar da sua eficiência e do seu destaque na corporação, ele nunca conseguia ser promovido. Esse era um dos problemas do antigo regime. Para você ser promovido, você tinha que ter um protetor, um conchavo, ser aconchado de alguém, ter alguma importante família por trás de você. Isso gerou mágoa e revolta em Tiradentes. Ele começou a viajar no libertário mundo das ideias. Na biblioteca do cônego Luiz Vieira da Silva, Tiradentes conheceu as brilhantes ideias dos filósofos Voltaire, Montesquieu e do seu favorito, Jean-Jacques Rousseau, entre outros mestres iluministas, além também do pensamento do inglês John Locke. Ele era chamado pelos amigos de o Senhor República ou Liberdade. Costumava circular com os livros debaixo do braço. Tiradentes também foi inspirado pela Revolução Americana, onde os americanos lutaram contra o terrível e temível Império Britânico. Para ele, cabia aos brasileiros lutar também contra a coroa portuguesa. Desculpa, professor, você falou e eu não entendi nada. O que essa Inconfidência Mineira queria? Acredita-se que o projeto incluía a libertação da região de Minas Gerais de Portugal, criando uma república com a capital na cidade de São João del Rei. Eles também buscavam criar indústrias, siderurgia na região, a criação de uma universidade em Vila Rica. Por ser um movimento da elite, em nenhum momento eles falavam em melhorar as condições de vida da população geral. Outro assunto polêmico também não estava na pauta, que era a abolição da escravidão no Brasil. Muitos desses membros do movimento eram proprietários de terras e donos de escravos. Vocês estão vendo que esse movimento não tinha um apelo popular, um caráter popular. Por isso eles precisavam da figura de Tiradentes. Podemos dizer que o papel de Tiradentes era organizar, espalhar essa centelha de revolução através das camadas mais populares. Os Inconfidentes pretendiam iniciar a revolta no dia da cobrança da derrama. Entretanto, o movimento dos Inconfidentes foi denunciado ao corrupto governador de Minas. Entre os delatores estavam o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que obteve o perdão de suas dívidas com a coroa portuguesa em troca da delação. O governador suspendeu a derrama e prendeu todos os envolvidos. Os Inconfidentes ficaram 3 anos presos aguardando a ordem de castigo da Rainha Maria I, a Louca. Uns foram condenados a mais anos na cadeia, outros foram banidos no exílio para a África e apenas um foi condenado à morte. Vocês já conhecem a história. Vamos ao nosso problema. Por que então Tiradentes foi o único executado do movimento? É notório que a coroa portuguesa sabia que Tiradentes não era o cabeça do movimento. Afinal de contas, essa elite mineira não ia ser comandada por um cara comum. Isso tem que ficar claro. Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, era o mais popular, era mais do povo. E matar alguém mais pobre, alguém do povo, e pelo jeito vai continuar sendo mais fácil. No dia 21 de abril de 1792, um cortejo levou Tiradentes até o centro do Rio, onde ele foi enforcado e esquartejado. Seu corpo foi espalhado pelos caminhos de Vila Rica, para servir de exemplo para o restante da população. Sua cabeça ficou exposta na praça central da cidade, que a morte violenta de Tiradentes foi para servir de exemplo. Tiradentes então não jogava nada, ele virou craque do jogo, feriado nacional, simplesmente porque foi morto, só porque foi morto. Para construir uma nação forte que apoiasse o governo, era necessário que a população estivesse unida em torno de um projeto político. Após a proclamação da República em 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca seria o personagem ideal, o herói. Porém, seu governo entrou em crise. E agora? Quem poderia ser o herói nacional? Sim, ele, o brabo, o homem que morreu por uma nação, o homem Tiradentes. Sua origem humilde e seu passado militar faziam com que Tiradentes era um ator perfeito para o papel de herói nacional.
Apenas em 9 de dezembro de 1965, o dia 21 de abril, virou um feriado nacional. Isso foi constituído pelo presidente Castelo Branco, que também concedeu o título de patrono da nação brasileira a Tiradentes. A Inconfidência Mineira acabou não saindo do papel, mas Tiradentes ganhou a eternidade. E aí, Romildo, o que você sabe sobre Tiradentes? Professor, eu sei que ele foi enforcado. Só isso, depois de tudo que eu falei? Professor, o cabra foi enforcado, esquartejado, e você ainda disse que é só isso? Por isso que eu vou sempre mal na sua prova. Você é muito exigente. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação de humanas. Podemos confirmar que a Inconfidência Mineira foi um movimento da elite colonial mineradora, sem nenhum caráter popular. E Tiradentes foi executado, pois ele não passou de um bode expiatório, um elemento periférico dentro desses proprietários de terras e intelectuais. Dentro dessa carência de um herói nacional, não podemos esquecer que o sonho de liberdade de Tiradentes é bem atual, pois ainda hoje, nos nossos dias, muitos brasileiros lutam por liberdade. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi nossa aula de hoje. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.